Sebrae promove Semana de Inovação e Tecnologia. Evento é destinado para pequenos e micros empreendedores. Centro de referência especializado para a população em situação de risco vira alternativa para quem não tem por hora onde se abrigar. Segunda-feira de tempo fechado e na edição de hoje do Informe Região você confere a previsão do tempo para o restante da semana. No esporte, tudo sobre os Jogos Escolares de Criciúma. E claro, o desempenho dos catarinenses em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E por falar em Série A, os gols da vitória maiúscula do Tigre em cima do Santos. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 13 de outubro de 2014. Para você que acompanha a programação da TV Primavera, uma boa noite. O Sebrae está promovendo um evento para pequenos e micros empreendedores de 7 cidades da região sul de Santa Catarina. Confira na reportagem. A Semana Nacional de Inovação e Tecnologia do Sebrae acontece durante toda esta semana, destinada para pequenos e microempreendedores. Diversos seminários e orientações vão ser repassadas para os empresários. Nós vamos fazer 6 seminários na área de inovação em vendas e marketing tecnológico e um seminário na área de negócios sociais. Os seminários que vão acontecer é totalmente gratuito, destinado a micro e pequenas empresas. Negócios sociais, digamos, nós também convidaremos as médias e as grandes empresas para participar. Por quê? O seminário para negócios sociais é para a gente alertar, para a gente trazer as empresas, tanto micro, pequenas, médias e grandes empresas, para que no seu entorno, onde ela atua, ela possa, digamos, também ajudar as questões das pessoas que estão ali, mais social, as questões, pessoas com baixo salário, ou com dificuldade de sobrevivência, coisa e tal. Então, para que ela possa também integrar a questão social no nosso processo de município, de comunidade. Os seminários vão passar por 7 cidades da região, abordando temas como a inovação em venda e o marketing social. Hoje inicia em Gravatal e assim por diante. Amanhã em Sara, depois da manhã em Jaguaruna, em Bituba vai ser na quinta-feira, e Tubarão, Criciúma e Araranguá na sexta-feira. Cerca de 100 micro e pequenas empresas devem receber um mutirão, que é um trabalho realizado pelo Senai sem custo, que identifica os problemas na produção para encontrar a solução e, deste modo, cortar gastos desnecessários. O mutirão tecnológico consiste na contratação do Senai, que é um expert na área de produção, já é um parceiro nosso há muito tempo. E o que acontece? Nós indicamos 100 empresas para o Senai trabalhar no processo produtivo exatamente. Então, são indústrias. Então, são indústrias que foram contactadas, do qual o Senai vai até essa indústria, faz um diagnóstico e ali mesmo ele verifica se há problemas na produção, no processo produtivo, e já corrige naquele mesmo momento. Então, é algo bem rápido, bem pontual e para correção de processo produtivo. Os interessados em participar dos seminários devem ficar atentos à inscrição. A inscrição, as pessoas podem nos ligar para o Sebrae, para as agências do Sebrae, em Tubarão 3626-4580, falar com os nossos consultores, nossos colaboradores, e aqui em Criciúma para o 3403-2200 e fazer as suas inscrições. A gente manda o convite, ou assim, é totalmente gratuito, então a pessoa se inscreve, é muito simples, é só fazer um pequeno cadastro e já está inscrita para participar desses seminários. Agora, Criciúma não conta somente com a Casa de Passagem São José para abrigar pessoas que estão na cidade e não têm onde se hospedar. Centro de referência especializado para a população em situação de risco está de portas e braços abertos para receber hóspedes que não têm onde ficar.
Muitas pessoas ainda não conhecem o trabalho realizado no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP. Como o próprio nome traz, o trabalho é destinado principalmente com moradores de rua e, em média, 70 atendimentos por mês são realizados em Criciúma. Nós atendemos todas as pessoas que encontram-se na rua, que não têm para onde ir e que vivem nessa situação de vulnerabilidade e risco social. Tá? Elas geralmente encontram-se em casas abandonadas, nos jardins das praças, algumas vezes nas paradas de ônibus, em carcaças de carro. Então, toda essa pessoa que encontra-se, que vive nas ruas, que fazem das ruas como local de moradia, é a nossa população. As ações realizadas pelo centro são as mais diversas e oferecem todos os atendimentos necessários com a intenção de buscar a integridade do cidadão. Tem alguns que nós encontramos, a gente vai, e eles não aceitam ajuda nenhuma, eles não querem sair dessa situação de rua. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que respeitar esse momento deles e aguardar o momento que eles decidam sair. E eles vão saber que a prefeitura tem esse trabalho e eles nos procuram, eles vêm por demanda espontânea. Então, nesse momento, nós ajudamos. Então, a gente vai ver se eles têm documento, se eles têm família, se eles são de Criciúma. E daí em diante desse questionamento, desse prontuário que a gente faz com eles, a gente vai fazendo os encaminhamentos. Se eles não são de Criciúma, a gente tenta ver a cidade que eles são, entrar em contato com a prefeitura, com a família e encaminhamos eles de volta para a cidade de origem. Os daqui, a gente vê, nós vamos conversar com a família, se não tem documento, a gente vai atrás para fazer os documentos, certidão de nascimento, carteira de identidade, marcamos carteira de trabalho para eles, encaminhamos para casa quando não tem família ou a família não aceita mais, até a gente conseguir reconstruir esse vínculo familiar, que está muitas vezes fragilizado, por causa da questão de drogadição, a gente encaminha eles para a casa de passagem, que é um local onde eles podem permanecer, fazer tratamento e ficar até conseguir seguir, né? Tocar a vida adiante. O centro pertence à pasta de assistência social e realiza um trabalho em conjunto com todos os outros serviços ofertados pela administração municipal. Nós trabalhamos em rede, nós somos... os serviços assistenciais são divididos por proteção, né? Onde tem a proteção social básica, que são os CRAS, que se localizam nos bairros, e temos a especial, que é dividida entre a média e a alta. Nós somos a média, que somos os centros de referências, que a média é o Centro POP e o CREAS. E temos a alta, que aí já é acolhimento, que é onde entra a casa de passagem. Então, nós vamos, recolhemos eles das ruas, cuidamos, damos entrada em documentação e encaminhamos para a casa de passagem para acolhimento. Aí, na casa de passagem, eles também têm a equipe deles, com coordenação, assistente social, psicólogo, educador, onde eles dão continuidade ao nosso trabalho. Caso você presencie alguma situação incômoda com moradores de rua, pode realizar denúncias para o Centro POP. Muitas vezes a pessoa não quer se identificar, né? Porque tem medo, né? Que a pessoa saiba que foi ele, de alguma represália. Nós atendemos por denúncia. Tá? Então, é só telefonar para o nosso telefone, que é 3443-5687, está nos passando o endereço, que nós vamos até o local. Nós temos educadores sociais que trabalham nas ruas também, e eles também podem estar vendo essa questão de denúncia, tanto de manhã quanto à noite. Nós ficamos até às 8 horas da noite, das 8 da manhã às 8 da noite, só paramos ao meio-dia. A seguir, já está em andamento em Criciúma mais uma edição dos Jogos Escolares do município. O ritmo jovem e contagiante de Bruna Olli está de volta. Feliz pra sempre, o mais novo CD de Bruna Olli. Feliz pra sempre, já à venda em todo o Brasil. Meu pai sempre ensinou. Meu pai consertava coisas para todo mundo. Era um exemplo para mim. E eu, bem, eu só segurava a luz. Sempre ajudou.
todos com necessidade. Com o passar dos anos, consertamos coisas para os amigos e desconhecidos. Ele estava ensinando muito mais do que simplesmente consertar coisas. Ensine pelo exemplo. Passe adiante. Com exemplo ensina. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Pela fé. O ritmo nordestino de Fernandes Lima está de volta. Essa cara não acerte mais migalhas. Vem aí, ande pela fé. Vem aí, ande pela fé. CD Minhas Canções na voz de Fernandes Lima. Essa cara não acerte mais migalhas. Vem aí, ande pela fé. E foi então, e foi então, e foi então que Deus livrou-me do capeta e da sua mão. Músicas compostas pelo missionário R.R. Soares. Livrou-me do capeta e da sua mão. E foi então, e foi então, e foi então que Deus livrou-me do capeta e da sua mão. Minhas Canções na voz de Fernandes Lima. É Graça Music. A semana começou com um tempo chuvoso. Como será que o tempo se comportará nos próximos dias? É o que você confere agora. Amanhã o tempo apresentará pancadas de chuvas isoladas e nebulosidade variável. A mínima será de 17 graus e a máxima de 32. Na quarta-feira o sol voltará a aparecer na região em meio às nuvens. A mínima será de 19 graus e a máxima de 32. Na quinta-feira o sol predominará, porém em meio às nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período. A mínima será de 20 graus e a máxima de 32. Na sexta-feira o dia será nublado com o sol aparecendo no decorrer do período. A mínima será de 20 graus e a máxima de 33. Bom, iniciou hoje, né? Ou melhor, iniciou na última sexta-feira e tem sequência hoje mais uma edição dos Jogos Escolares de Criciúma. Vamos conferir na reportagem de Morgana Salvador. Os Jogos Escolares de Criciúma iniciaram oficialmente na sexta-feira. Hoje começaram as disputas que seguem até o dia 25 de outubro e devem acontecer duelos de diversas modalidades, entre elas atletismo, basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez. O esporte é uma das principais armas para tentar ocupar o tempo ocioso dos jovens. Envolver todas as crianças do município de Criciúma que estão estudando, colégios particulares, municipais e estaduais. Já tivemos uma grata surpresa com o recorde de inscrições, tanto de escolas que foram 34, quanto o número de alunos. E o esporte é o maior meio para a inclusão social e é isso que a gente pretende. Cada vez mais incluir essas crianças longe das drogas, longe do mal e sim dentro do esporte. Todo o trabalho realizado neste momento é a base fundamental para a preparação destes jovens atletas para os Jogos Escolares de Santa Catarina, o JESC. Foi um pedido dos próprios professores de educação física e diretores de escola que essa competição acontecia em março, sempre do ano letivo, e era muito no início das aulas, então as equipes não estavam preparadas. A gente antecipou essa competição do ano de 2015 para o ano de 2014, tanto é que na fase da FESPORT, que é a fase estadual, é de 12 a 14 e essa JOESCRE é de 11 a 13, justamente porque a gente está antecipando um ano para que as equipes e as escolas tenham condições melhores de formar seus atletas. A primeira modalidade desta tarde foi o xadrez, que reuniu 32 atletas para a disputa. O jovem Júlio Gabriel trabalhou duro desde setembro para poder participar deste projeto. Está confiante e satisfeito em representar a escola. Minha mãe, no aniversário do meu irmão, comprou um jogo de xadrez daqueles. Daí meu irmão não gostava muito, eu peguei e comecei a jogar. Daí de lá comecei a praticar xadrez. É uma pressão, né? Porque, sei lá, representar a escola. E também é muito nervosismo, né? Primeira vez. Mas vou jogar, né?
Se perder, perdi, pelo menos eu vim representar a escola, né? É isso aí. A seguir, tigre faminto devorou peixe em pleno Dia das Crianças. Atuação de Gala dá esperanças para Carvoeiro permanecer na Série A. A Graça Music apresenta uma coletânea de verdadeiros sucessos. Declare que você é geração eleita. Fabiano Mota, com o CD Voz do Espírito. A voz do Espírito está a chamar. Já à venda nas melhores lojas do país. Coração. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. O Retorno. Como se beneficiar da lei da semeadura, de Rick Thomas. Aprenda a garantir a colheita eterna e as declarações que trazem abundância para a sua vida. Ligue 21 2141 5100 ou 0300 210 5100 e receba em sua casa. Lançamento Graça Editorial. Você é um pregador brilhante. Ainda pode ir ao seminário. Já conversamos sobre isso. Não é uma coisa que eu quero fazer. E se você vivesse os planos de Deus? Vamos dar as boas-vindas ao nosso novo pastor, o reverendo Dr. Benjamin Walker. Você tem... Muito bem, muito bem. Descubra uma nova vida nesse sucesso da Graça Filmes. E se você tivesse uma segunda chance? Deus te fez para ser um homem completo. Viva o que o Senhor sonhou e planejou para você. Nada está perdido. Ainda não é o fim. Creia em Deus. Teleios, o homem completo. Já à venda. www.spovo.com.br. Vamos de esportes. O saldo para o futebol catarinense na rodada do final de semana da Série A foi de 2 vitórias e 1 derrota. Vamos conferir. A Chapecoense está com a corda toda. Ontem o Índio do Oeste foi até Salvador e venceu o Bahia com este gol de Thiago Luiz. Final, Bahia 0, Chapecoense 1. E se a Chapecoense está numa sequência de vitórias fantástica, o mesmo não dá para falar do Figueirense. Ontem o time da capital perdeu a 3ª consecutiva. O algoz do alvinegro desta vez foi o Atlético Paranaense. De La Torre abriu os trabalhos, Atlético 1-0. O segundo gol foi anotado por Badi, Atlético 2-0. O terceiro veio novamente com De La Torre. Não, pera aí, que golaço, hein? Ô editor, bota de novo esse gol aí, rapaz. Pera aí, só mais uma vez. Legal, final, Atlético Paranaense 3, Figueirense 0. Que golaço, hein? E o Tigre, com fome de gols, o Carvoeiro atropelou, ou melhor, engoliu o peixe e de quebra encheu de esperanças a torcida que sonha em ver o Criciúma na primeira divisão do ano que vem. E o Criciúma que entrou em campo era muito diferente do que o torcedor tinha visto no último duelo diante do Coritiba. E surpreendeu o adversário já nos primeiros segundos do jogo, em uma arrancada de Bruno Lopes que por muito pouco não abriu o marcador. Após este lance, o jogo esquentou e o Tigre resolveu mostrar as garras, que durante todo o campeonato foi esperado. Mas o que ninguém imaginava era que as pratas da casa iriam fazer a diferença. Luca foi para a cobrança de escanteio e Joilson, com a perna direita, mandou a bola para o fundo da rede. Depois do Criciúma abrir o placar, o Santos também decidiu atacar.
Após a cobrança de escanteio, David vem de fora da área e mandou uma bomba e por muito pouco não deixou tudo igual no Majestoso. Mas o Tigre enfim acordou. E o atacante Luca fez a cobrança de escanteio e de cabeça Rodrigo Souza ampliou para o tricolor. Criciúma 2, Santos 0. Já no segundo tempo, a história não mudou muito. O Tigre continuou mandando em campo e aos 15 minutos vem o tão sonhado momento de Luca, que após o passe de Eduardo, não perdeu tempo e fez o terceiro do Tigre e consagrou a nova era Luca. No restante do segundo tempo, o Peixe bem que tentou criar novas jogadas e sair na frente. No entanto, o goleiro Bruno estava inspirado. O placar final ficou assim, Criciúma 3, Santos 0. Sem manter uma frequência nas vitórias, mas aqui, dentro do Majestoso, o Tigre não perdeu a oportunidade de vencer diante do Santos. É gostoso demais jogar com o torcedor aplaudindo, incentivando. Os atletas eles têm mais confiança também, conhecem melhor as dimensões do gramado. A gente está na nossa casa, e estando na nossa casa, a gente tem feito grandes jogos, e isso tem dado bastante confiança para esses atletas, para todos eles, e essa confiança é ela que determina o resultado. Talvez seja o que está faltando fora de casa. A esperança da torcida é que esta nova fase do Luca continue e tire o Tigre desta situação para lá de desconfortável. E o atacante leva este papo de nova era na brincadeira. Às vezes eu dou até risada porque vocês falam, pô, o Luca voltou. Dou risada porque eu sempre estive aqui, independente se eu estava jogando bem ou não, eu sempre estive aí trabalhando. Às vezes eu fico pensando, pô, os caras falam, o Luca voltou. Eu sempre estive aqui, sempre estive trabalhando. A situação não era boa, mas eu não posso me contentar. Minha equipe está numa situação difícil, estamos na zona de rebaixamento ainda, então... eu quero, o nosso objetivo, não só meu, o objetivo de todos aqui é tirar essa equipe dessa situação chata. Já o técnico Henderson não sabe explicar o que aconteceu com o Peixe, que vinha em uma sequência de vitórias e parece ter ficado acanhado diante do Tigre. Não, eu acho que a bola parada foi determinante. A equipe do Criciúma foi muito firme nesse quesito, né? Foi muito feliz, as batidas rápidas que nos trouxe muitos problemas. E a nossa equipe, que há muito tempo não tomava gol de bola parada, tomou 2 gols e é evidente que jogando fora de casa fica mais difícil ainda, fica mais complicado. A gente tentou aí argumentar o jogo, principalmente no segundo tempo, mas infelizmente a gente não conseguiu aí fazer um gol e tentar voltar para o jogo. Bom, e após acompanharmos o desempenho dos catarinenses, vamos conferir então todos os resultados da 28ª rodada da Série A. A 28ª rodada iniciou no sábado com Botafogo 1, Corinthians 0, Goiás 3, Coritiba 0 e Palmeiras 2, Grêmio 1. Ontem o Flamengo atropelou o líder Cruzeiro 3-0, o Atlético Mineiro bateu São Paulo 1-0, a Chapecoense foi a Salvador e ganhou do Bahia 1-0, o Inter venceu o Fluminense por 2-1, em casa o Sport perdeu para o Vitória 2-1, no Paraná o Atlético Paranaense goleou o Figueirense 3-0. E o Tigre amassou o Santos pelo mesmo placar, 3-0. A 29ª rodada será realizada no próximo final de semana. No sábado, dia 18, no Maracanã, tem Fluminense e Criciúma. No Morumbi, São Paulo e Bahia. No Serra Dourada, Goiás e Grêmio. E na Arena Independência, Atlético Mineiro e Chapecoense. No domingo, tem Palmeiras e Santos no Pacaembu. Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba. Internacional e Corinthians jogam em Porto Alegre. Em Floripa tem Figueirense e Coritiba. Botafogo e Sport irão duelar em Volta Redonda. Fechando a rodada, tem Vitória e Cruzeiro em Salvador. Bom, e após o término da rodada, a classificação do campeonato ficou assim. Confira. Mesmo com 2 derrotas consecutivas, o Cruzeiro se mantém na liderança com 56 pontos. O Internacional é o segundo com 50. Na terceira posição está o São Paulo com 49. O Atlético Mineiro é o quarto e tem 47. Na quinta posição, com 46 pontos, aparece o Grêmio, com os mesmos 46 pontos, porém na sexta posição está o Corinthians. O Santos é o sétimo e soma 42 pontos. O Fluminense também tem 42 pontos, porém é o oitavo. O Goiás figura na 9ª posição e tem 37 pontos. O Flamengo também tem 37 e é o 10º.
A Chapecoense agora é o melhor clube catarinense. O Verdão do Oeste aparece na 13ª posição com 34 pontos. O Figueirense se aproxima perigosamente da zona do rebaixamento. O Furacão é o 15º e tem 32. O Criciúma subiu para a 18ª posição. Agora o Carvoeiro soma 30 pontos. Tá bom, e o Informe Região de hoje fica por aqui. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação. Tchau!